Bora falar também sobre um zagueiro que pertence ao Palmeiras e pode virar reforço de Benfica ou Porto. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora direto pro giro de notícias. Você tem ideia de quais times somaram mais pontos no Campeonato Brasileiro desde a volta da Copa do Mundo de Clubes? Acertou quem citou São Paulo e Flamengo, 16 pontos para cada um dos times. O Palmeiras aparece na sequência com 14 pontos e um jogo a menos. Internacional e Cruzeiro somaram 13 pontos. Queria contar também sobre os times que menos pontuaram no período. Atlético Mineiro, Fluminense, Grêmio e Bragantino fizeram 4 pontos cada contra apenas 3 pontos de Juventude e Vasco da Gama. Juventude e Vasco que tem uma partida a menos do que seus concorrentes. Bora falar também sobre a Conmebol, que anunciou a final da Libertadores da temporada de 2025 para o Estádio Monumental no Peru. Cidade de Lima volta a receber a decisão da Liberta. Já os clubes brasileiros se reuniram nessa segunda-feira na sede da CBF para discutir o fair play financeiro. Ainda há bastante caminho a ser percorrido, os clubes não conseguiram chegar a um denominador comum sobre o que pensam para a punição de times que não conseguem bancar aquilo vamos lá, o fair play financeiro vai funcionar em linhas gerais, permitindo aos times brasileiros que gastem apenas aquilo que arrecadam, mas o modelo que será adotado ainda não foi definido pelos times daqui. Hora de falar sobre um zagueiro do Palmeiras que estreou com o pé direito em Portugal, chamando a atenção dos gigantes. Eu me refiro a Naves, atleta que se mudou por empréstimo para o Alverca, e mesmo na derrota do time dele por 2-1 para o Moreirense, o Naves foi eleito o melhor em campo e teve a terceira melhor nota entre todos os atletas que disputaram a primeira rodada do Campeonato Português. Só para contextualizar, o Naves ficou com uma nota de 7.7. Foi eleito o melhor em campo na derrota por 2-1 do Alverca. Somente o Trincão e o Hildeland, que são jogadores do Sporting, tiveram notas melhores do que a do zagueiro do Palmeiras, cujo empréstimo se encerra em uma temporada. A opção de compra do Alverca é de 5 milhões de euros, por 70% dos direitos econômicos. O Alverca não é um time de muita capacidade financeira e o que se desenha é que se o Naves conseguir corresponder, como se imagina ao longo dessa temporada em Portugal, deva ser comprado por Porto ou Benfica, certamente por cifras superiores. Naves que chegou a ser especulado em alguns clubes brasileiros, não houve acordo, atleta que sempre foi tratado como uma grande promessa da base, mas faltaram oportunidades com a camisa do Palmeiras no time principal. Boa noite, Nicola. Tem jornalista cobrando que o Palmeiras vá atrás de Júlio Enciso, depois que ele fez uma postagem treinando com a camisa do Verdão. Consegue confirmar essa informação? Agora eu entendi o contexto de por que vocês estarem perguntando sobre o Enciso. É jogador paraguaio. Fernando Nório Medina. Deixa eu ver quem é ele. É jornalista do Uninorte, lá do Paraguai, tá? Ele escreve que o Palmeiras, por agora, não passou de uma consulta. Roma e Galatasaray são as equipes que mais mostraram interesse por La Joya, como é conhecido o Enciso. Querem avançar nas negociações. Outra equipe que sondou Enciso foi o West Ham. Tá? Então a informação que vem lá do Paraguai é que o Enciso interessa a Roma, Galatasaray e foi sondado também pelo West Ham da Inglaterra. Vou mandar mensagem para uma pessoa do Palmeiras, ver se a gente consegue alguma atualização. Palmeiras, máquina de contratar, hein? Palmeiras tem se tornado uma máquina de contratar. Júlio Enciso. Quer ver, ó? Deixa eu mandar para essa pessoa aqui, ó. Cadê o Enciso? Não, cadê o Enciso? Aqui, ó. Tem alguma negociação pelo Júlio Enciso? Mandei aqui, se tiver alguma resposta, já conto para vocês. Tá bom? O Fabiano quer saber se o Veiga tá indo embora. O Veiga foi um dos jogadores que pediram para ser negociados. Ele entende que era hora de respirar novos ares, ele, o Piquerez, alguns jogadores pediram para ser negociados, mas a verdade é que o Palmeiras não tem a intenção de se desfazer dele. Houve uma sondagem do Grêmio e o empresário dele, que é o André Cury, tentou negociação, tentou envolver em algumas negociações na Itália e na Espanha, mas não chegaram a formalizar propostas não, tá? Quer saber por quanto o Carlos Miguel chega? 4 milhões de euros, não é um valor caro.
A verdade é que o Forest está vendendo o jogador pelo mesmo valor que comprou. Ele foi para lá, jogou só 3 partidas, é estrangeiro, ocupa a vaga de estrangeiro e está sendo negociado, tá? O Edno pergunta, se você fosse milionário e fosse dono de um clube, você acha que o melhor caminho seria ter a melhor base das Américas para pagar dívidas e ter lucro além de ganhar títulos? Edno, não sei se é o melhor, mas é certamente um caminho muito bom, muito forte. É só você ver o que o Palmeiras faz. O Palmeiras é capaz hoje de ter muito dinheiro, basicamente pelas revelações de atletas da base. É óbvio que ter times esportivamente competitivos é fundamental, porque isso permite a você conquistar títulos e aí, por consequência, garantir bilheteria, sócio-torcedor, premiações fortes. Mas a base é um baita trunfo. O Palmeiras já superou os 2 bilhões de receita com transferência de atletas formados na base nos últimos 10 anos, tá? Então é bem importante trazer essa constatação para os amiguinhos por aqui. Nicola, acho que o Abel não renova com o Palmeiras. O que você acha? Eu penso igual, Fabiano. Acho que ele fica até dezembro e a partir daí vai buscar novos rumos. Nicolas, Carlos Miguel seria titular hoje. Renivon, pela bola, sim. Eu acho que o Carlos Miguel hoje é mais goleiro do que o Everton. Mas o Everton tem muito moral no Palmeiras. Não é simples você contratar um goleiro e colocar o Everton no banco. Eu acho até bem complicado. E aí eu vou lembrar que enquanto reserva no Corinthians, o Carlos Miguel fez o possível e o impossível para que o Cássio virasse reserva. Tanto que se você perguntar para o Cássio se ele gosta do Carlos Miguel, ele vai falar coisas bastante ruins sobre o agora novo goleiro do Palmeiras, tá? Roger Guedes no Palmeiras procede. Osmar, o Roger Guedes detesta o Palmeiras e a recíproca é absolutamente verdadeira. A passagem dele pelo Verdão ficou marcada por um trote que os jogadores deram nele, porque ele era muito folgado, enfim, coisa meio caótica. Nicola, virão mais contratações para o Palmeiras? Fábio Alexandre, quem pergunta. Fábio, pelo menos um volante. Certamente o volante será contratado, tá? Que bom, é até um alívio, escreve o Rashid, não sei sobre o que. Só por uma curiosidade, Carlos Miguel tá perto de fechar, tá fechado, tá? E tem um vídeo de dezembro de 23, em que num período de férias, Carlos Miguel canta aquela musiquinha do não tem copinha, não tem mundial, tirando sarro do Palmeiras, tá? O Eric tá dizendo que o juiz ajudou o Palmeiras contra o Ceará. Garcia, dono da Calunga, era o mesmo que contrata o Facincani, sendo que ela é palmeirense. O Garcia é corintiano e sócio do Corinthians. Mas você, como dono de uma emissora de TV, você não vai poder contratar só corintiano, né? Por exemplo, o Mauro Betting, é palmeirense, foi contratado. Quero falar agora sobre Julio Enciso, atacante paraguaio de 21 anos de idade, que pertence ao Brighton e passou a ser especulado nas últimas horas como possível reforço do Palmeiras. Toda essa história começa quando o Enciso publica um vídeo recentemente treinando sob as orientações de um personal, de um preparador físico na sua casa, vestindo a camisa do Palmeiras. Essa camisa foi um presente do Gustavo Gomes, jogador do Palmeiras e seu parceiro da seleção paraguaia. A partir daí, torcedores do Palmeiras começaram a especular. E nesse domingo, na noite de domingo, a imprensa do Paraguai cravou que o Palmeiras tem a intenção de ficar com um atleta. Jogador que pertence ao Brighton, mas esteve emprestado nos últimos 6 meses da temporada passada ao Ipswich Town. O time foi rebaixado, mas o Enciso deixou uma ótima impressão e volta para o Brighton sem ter seu futuro definido. Importante dizer que hoje ele está avaliado em 22 milhões de euros e é alvo da Roma, do Galatasaray e também do West Ham. E aqui que vem o grande problema. O Enciso já disse a pessoas próximas que não tem a intenção de voltar para a América do Sul por agora. Com 21 anos de idade e alvo de propostas europeias, ele entende que seria um retrocesso retornar à América do Sul. A prioridade absoluta é seguir por lá e tudo se encaminha para que isso aconteça muito em breve. O torcedor do Palmeiras, acho que nem deve ter esperança ou expectativa em relação a esse negócio. Também especularam o Enciso no Cruzeiro, outra possibilidade praticamente descartada. Só não dá para dizer que é 0% de chance, porque o futebol no mundo tem mostrado muitas surpresas, mas tudo se encaminha para que o Enciso continue no futebol europeu. Só para completar sobre o Palmeiras, contar que 5 pessoas, 5 marginais, bandidos, lançaram explosivos para dentro da academia de futebol do Palmeiras na madrugada de sábado para domingo. Jogadores estavam concentrados para o jogo desse domingo contra o Ceará, vitória por 2-1 em cima do Vovô, e foram acordados por esses explosivos. As câmeras filmaram a ação desses 5.
O Palmeiras promete registrar boletim de ocorrência nessa segunda-feira e vai até as últimas consequências para identificar e prender esses marginais. Fala, rapaziada boa, ficamos aqui com aquele giro de notícias do Palmeiras, informações atualizadas aí, para você vir aqui ficar atualizado de todas as informações do Verdão. Sabemos que é super importante a sua participação neste canal, combinado? Então, se você já gosta desse tipo de conteúdo, nesta terça-feira, dia de você entender todas as informações do Verdão que estão no lugar certo, combinado? Marca um 10 aí, porque às 4 horas da tarde, 17 horas ou 18 horas da noite, teremos um vídeo novo aí, que seria a segunda edição, e aguardamos você lá. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau.